E aí, ligou? O vídeo de hoje é um vídeo pesado. A verdade é que nem dentro das igrejas mais você tem segurança. E nem dentro da própria família que se diz cristã também é um lugar seguro. Eu vou beber o meu gole divino porque o negócio está cada dia pior no meio desse buerítico, lixoso chamado mundo evangeliquez. Se você não bebe água, beba água porque água faz bem para a saúde. Bora pro vídeo? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Amém! E aí, como é que vão vocês? O vídeo de hoje é um vídeo pesado e eu quero já logo entrar no assunto aqui porque é um caso que aconteceu aqui, né, na nossa região e ganhou a desenvoltura, um volume, né, muito abrangente que envolve aí pastores, inclusive até a igreja a qual o cara pertencia, porque as investigações estão correndo aí a milhão. E a pedido de muitos aí, a gente vai falar sobre esse assunto. Para quem não me acompanha lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, segue nós lá. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve também aí e nós aqui agradecemos. Mas para você que não nos segue lá no Instagram, eu fiz um stories postando exatamente o desaparecimento de uma esposa de um pastor, a qual o próprio pastor colocou nas redes sociais o desaparecimento, pedindo ajuda para as pessoas procurar e contou uma história que ficou um pouco meio sinistra. Ele colocou lá que a esposa saiu do serviço e embarcou num carro de um aplicativo, o aplicativo Uber, e daí comentou lá um Corsa, colocou a cor, e aí fomos dar uma olhada, o aplicativo não aceita carro do ano desse Corsinha, e ficou uma ideia meio que parece que a esposa do pastor, né, quis dar o boi nele ali, sumiu e desapareceu, foi viver com outro, mas não foi bem assim a história ficou um pouco mais pesada e tensa. Por quê? Porque 18 horas depois do comunicado, do pedido de socorro porque a esposa desapareceu, um grupo de pescadores encontrou um corpo de uma mulher com as mãos amarradas boiando na foz do rio Itajaí. E logo em seguida a perícia concluiu que esse corpo se tratava da Mariane, a esposa desse pastor que se chama Gidielson, mais conhecido como J. Ebenezer. E a história que o pastor relatou é que a esposa pegava um carro, um aplicativo para ir embora depois do expediente do trabalho. Trabalhava numa cafeteria dentro de um supermercado na cidade de Itajaí. Só que o que acontece? A história agora ganhou um outro rumo. Por quê? Porque apareceu uma vizinha, inclusive, né, o pastor Gidielson dos Santos, conhecido como J. Ebenezer, e a Mariane, a esposa, são casados há 20 anos, tem uma filha, enfim, uma família pastoral normal. Só que apareceu agora a vizinha na jogada. Segundo as informações, o tal pastor aí, tinha um caso com essa vizinha na empresa a qual trabalhavam. Inclusive informações dos próprios empregados dizendo que o negócio era muito quente, uma paixão que rolava entre os dois lá na empresa. E a esposa, trabalhando em outro lugar, não sabia, ou pelo menos até onde a gente foi informado, ela não estava sabendo desse caso amoroso com a vizinha. E aí aparece outro porém. O carro que apareceu nas imagens, né, que pegou, que foi acusado como um Uber, não se tratava de um Uber. Se tratava do carro da vizinha, a qual o próprio pastor andava com a vizinha, pegava carona para ir trabalhar, enfim, tinha um rolê legal com a vizinha. E é exatamente nessa situação que a polícia começou a investigação. Por que que o carro da própria vizinha deu carona na saída do emprego para a esposa do pastor? Entenderam? E tem mais uma informação aqui, até vou ler para vocês entenderem melhor. O carro que levou a esposa do pastor até o local onde foi, né, desovada, é de um vizinho do casal. A polícia pode pedir nas próximas horas um mandato contra o pastor e contra a própria vizinha, que mora com 2 homens no apartamento do mesmo prédio. Tanto o pastor quanto a moradora desse apartamento usavam o veículo Corsa cinza, as características do veículo. A Mariane ficou desaparecida por mais de 15 horas, 18 horas segundo as informações. Foi encontrado o corpo com marcas de e uma pancada muito grande que inclusive o delegado colocou como se fosse uma pedrada no crânio. Agora veja bem, tudo indica que este desfecho poderá acabar em
Sendo assim, a PM diz que foi descartada a participação de um motorista do aplicativo. Então, nessas alturas, o Uber já saiu de cena. E detalhe, dentro do momento em que o pastor divulgou a foto que a esposa tinha desaparecido, o presidente da igreja, a qual o pastor esse faz parte, né, o pastor maior, até porque esse pastor cuidava de uma instituição de dependentes químicos, esse pastor deu uma nota dizendo que o casal era uma maravilha, que era um homem, uma mulher de Deus e que era para o povo ajudar a achar e encontrar a esposa. Mas após o desenrolar de tudo, o pastor presidente do CI, para quem não sabe, é um Ministério Evangelístico Sem Fronteira, o nome da igreja, foi para as redes sociais e gravou outro vídeo retificando, inclusive apagando aquele vídeo, dizendo que o pastor já estava desligado da igreja e que não tinha mais envolvimento com a igreja. Pera aí, que palhaçada é essa? Quando o negócio ficou tenso, que agora entra ele como cúmplice do fato, do que aconteceu, do ocorrido, aí a igreja agora sai de cena. Um negócio meio controverso, uma hipocrisia lascada nesse contexto. Porque se ele era pastor, automático o pastor presidente dele tinha que dar, né, cobertura e ir até o fim, inclusive chamar o cara, ajudar a própria polícia a fazer ele confessar tudo que ele sabe a respeito do ocorrido. Mas não, a igreja sempre faz desse tipo, né? Os ratos de púlpito sempre recuam e querem manter aquela posição. Não conhecemos esse cara, mas a gente sabe que o cara era envolvido e era até responsável por essa casa, desse centro de recuperação aí. Mas infelizmente o pastor agora tirou a mão, né? Não conhecemos, o cara está afastado. E a nota é bem clara, até vou ler aqui para vocês entenderem. Olha só o que o pastor colocou. O presidente da igreja, aonde o pastor J participava, disse que ele estava desligado dos trabalhos do CI há 1 ano. Por que ele não falou isso no primeiro vídeo, hein, pastor? O negócio tá meio complicado aí, né? Umas informações que não bate. Mas a conclusão de tudo isso é que o próprio pastor, o esposo aí, mentiu. E as investigações seguem para descobrir quem é que mandou ou quem é que a Mariane, a esposa do pastor J. Ebenezer, ou pastor Gedielson dos Santos. E a mentira tem perna curta, né, cara? Até tem uma notícia que o pastor J mentiu, pois sabia que o carro que buscou a esposa no trabalho era mesmo usado por ele e por uma mulher vizinha do casal, identificada pela alcunha, né? Dá aqui o nome da mulher. As informações dão conta de que J e a vizinha são suspeitos de serem amantes há algum tempo já. O pastor e a vizinha trabalharam juntos em uma empresa e, segundo os colegas de trabalho, a relação deles ia além de profissional, né? Tinha uns love na jogada. Será que pode ser esse o motivo que tenha levado o pastor a mentir? Ou dizer que a esposa Mariane tinha saído em um carro do aplicativo, inclusive postado em seu Instagram, pensando que poderia driblar as investigações? A polícia civil, junto com o delegado, dá o nome do delegado aqui, que estão cuidando desse caso, estão investigando todas as possibilidades e a qualquer momento teremos mais novidades nesse caso. A Mariane foi encontrada boiando sem vida nas margens do Rio Açu por pescadores com as mãos e pés amarrados e com perfurações de e uma pancada na cabeça, que pode ser de uma pedra. Ela ficou desaparecida por 18 horas até ser encontrada por pescadores. Cara, eu sinceramente, eu não sei nem o que argumentar em cima disso. É uma pilantragem atrás da outra dentro desses templos evangélicos. É pastores dando cargo para homens despreparados, líderes evangélicos, donos de igrejas, que aparece qualquer um, de qualquer maneira, não tem um processo de trabalho, não tem um crivo para dar moral para o cara desempenhar a vocação, já vão logo colocando, e no final das contas a gente acaba tendo que se deparar com tragédias a esse nível. Agora está aí uma filha de 16 anos sem a mãe, o pai sendo acusado, vizinhos
sendo envolvidos, sendo acusados também como envolvidos, e a tragédia instaurada em mais uma família e mais uma igreja aí envolvida, dando moral, até então deram moral para esse pastor. O mínimo que essa igreja tem que fazer agora é dar atenção à filha, a qual ficou sem a mãe. E dar satisfação não é estar lá fazendo a visita, não. É procurar dar ajuda psicológica para essa criança, para esse adolescente, para que as coisas não venham ficar cada dia pior. Se é que é uma igreja séria. Se não é uma igreja séria, que a gente já sabe que essa igreja também não é lá grandes coisas, que na maioria das vezes acabam se recuando, assim como acabaram de fazer aí, né? Inclusive tirando a mão do fogo e dizendo, não, esse pastor aí faz mais de um ano que a gente não tem contato. Mas um pouco antes, dando aquele aval pelo desaparecimento da esposa. Uma coisa que não tem nexo, uma hipocrisia estampada que a gente percebe. Se você é da cidade de Itajaí, nos aguarde que nós vamos vir com mais novidades da conclusão dessa história aí. Uma verdadeira barbárie em cima de uma mulher que não precisaria chegar a esse nível. Se todo esse porém, ao ponto de tirar a vida da própria esposa ou mandar tirar, não sabemos o que aconteceu ainda, era só o caso que ele tinha com a vizinha, que todo mundo sabe desse envolvimento, era muito mais fácil chegar para a esposa e dizer, ó, não te amo mais, estou amando uma vizinha, o que nós podemos fazer? Ia dar um BO, ia dar uma confusão? Com certeza ia dar, mas ficaria muito mais digno. Mas não, esses canalhas que levam títulos de pastores, não todos, mas a maioria desses canalhas que levam título de pastores são covardes a esse ponto. Se você concorda comigo, deixa seu comentário aí. Se você não concorda, coma pouco e vaza daqui, porque o negócio aqui não é para amadores, é para quem quer ver as coisas andando certo e com a verdade. Se inscreve no canal, deixa seu comentário e me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.